tendo a convicção da presença de Jesus entre nós, representado que Ele o é, pelos Espíritos generosos, que em nome de Jesus se encontram entre nós, nos amparando, nos assistindo, sempre que possível e pertinente a todos nós, socorrendo, nos inspirando, dilatando a nossa capacidade de compreensão para que melhor e mais facilmente possamos compreender os conteúdos morais que aqui serão apresentados. Obrigado, querido Jesus, pelas dádivas de amor, de paz e harmonia com a qual o Senhor nos presenteia neste momento. Rogamos, Senhor, as vossas bênçãos a nos envolver, pelo esforço que estamos realizando de transformar o conhecimento em um mecanismo de transformação moral. Abençoa-nos a todos, Senhor, que assim seja. Ah, tá vazio? Ah, para eu não derrubar, né? Que nem eu fiz da outra vez. Vamos ver se eu consigo. Muito bem. Agradecidos então a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, a Jesus, o nosso mestre, modelo e guia. Vamos iniciar então a nossa palestra da manhã desse domingo de inverno de 32 graus. Nós formamos um grupo bastante heterogêneo nesse ambiente. E as nossas diferenças são múltiplas. É idade, pelo nosso gênero, pela nossa situação, nossa posição socioeconômica, enfim, por uma série de valores, ou por uma série de fatores, melhor dizendo. Mas o mais importante é que, na essência, nós somos todos muito próximos. Há uma proximidade muito grande entre nós, na essência. Na parte externa, das aparências, das posições humanas, nós formamos essa heterogeneidade. Mas, na essência, nós somos muito próximos. Somos todos nós, sem nenhuma exceção, filhos de Deus. Deus, nosso Pai, que nos criou, que criou todo esse universo maravilhoso. É melhor flexionar no plural, né? Esses universos tão magníficos que a ciência vem descobrindo e apresentando. Somos filhos de Deus. Só por isso nós já deveríamos ser imensamente gratos a Deus por essa situação de sermos filhos dele. Se nós, por alguma razão fortuita, não pudéssemos hoje estar aqui, poderíamos estar em casa, assistindo pela internet, né? Pela forma virtual. Mas, se nós também não pudéssemos estar vendo pela parte virtual, não teria problema, ela é gravada, dá para assistir oportunamente.
Mas se nós não tivermos condições de assisti-la mais tarde, também não tem problema. Nós poderíamos estar aqui na próxima semana. Mas e se nós não fôssemos espírita? Não teria problema. Nós estaríamos nos vinculando a outra denominação religiosa e Deus estaria também em nossos corações. Mas e se nós não tivéssemos encarnados? Nós estaríamos no plano espiritual, participando de algum grupo de amparo, de auxílio aos encarnados. Mas essa ideia, ou essa imaginação, só vai até aí. O que aconteceria se Deus não nos tivesse criado? Seria fica até impossível de imaginar. E nisso está a necessidade de nós sermos gratos a Deus por tudo que o amor desse Pai generoso nos tem proporcionado. Imaginemos, ninguém sabe como fomos criados. Não existe, dentro da doutrina espírita, nada que nos diga como é que nós, espíritos, fomos criados. Eles dizem, no Livro dos Espíritos, que isso ainda é mistério. Não fomos contemplados com essa informação. Mas não importa qual seja o meio pelo qual Deus nos criou. O importante é que por uma fração de segundo, por um tempo impossível de nós determinarmos, porque nós não sabemos como nós fomos criados, mas num determinado instante, nós estivemos na mente de Deus. E isso nos traz uma esperança de que o amor de Deus jamais nos faltará. Ele nos criou simples na questão moral. Simples porque não sabemos, ou não sabíamos, diferenciar o bem do mal. Então poderíamos praticar tanto o bem como o mal em função do nosso desconhecimento dessa situação. E Ele também nos criou a todos, sem exceção, ignorantes na parte do conhecimento. Apesar de nós possuirmos inteligência, que é a capacidade de assimilar e manter conhecimento. E aí é que começou a nossa trajetória evolutiva. É tudo muito maravilhoso. O Espiritismo vem abrir para nós as explicações de como que tudo isso se montou. No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz diz que nós fomos, desde o momento da criação, nós vamos experimentando, nós, sempre que eu falo nós, é nós espírito, né? Porque nós somos espíritos, temporariamente ocupando um corpo físico. Mas no começo, por nós sermos ignorantes, nós temos que aumentar o nosso conhecimento gradativamente. E nós, espíritos, fomos passando pelas diversas formas de vidas primárias que existem. Até um dia, nós vivíamos do instinto, nós tínhamos que desenvolver um instinto. E aí chegou um momento onde nós chegamos ao ápice, ao máximo do desenvolvimento dos nossos instintos, e nós passamos então para uma nova fase. Uma fase muito importante. É a fase onde nós passamos a ser responsabilizados, nós enfrentamos as consequências morais de tudo quanto fazemos e decidimos. Agimos e pensamos e falamos. É a fase do livre-arbítrio.
E o livre-arbítrio começou há mais ou menos uns 100 mil anos para nós. Desde 100 mil anos é que nós começamos a experimentar, então, o passeio pela área o passeio pela área do livre-arbítrio. O André Luiz diz que desde o momento que nós iniciamos a nossa trajetória, nas fases mais primárias, até chegar o momento do livre-arbítrio, se passaram 15 milhões de séculos, 1,5 bilhão de anos. Então nós fomos desde as formas mais rudimentares, unicelulares, fomos aumentando, ampliando a nossa capacidade de gerenciar um corpo físico, na forma de uma bactéria, por exemplo, que é unicelular, e à medida que nós fomos aprendendo, nós fomos aumentando a complexidade disso, até chegarmos a ganharmos um corpo como esse, onde fazemos a gestão dele. 100 mil anos, 100 mil, 120 mil anos, há uma variação aí da estimativa da ciência. Quantas encarnações nós já vivemos com o direito do livre-arbítrio? Eu estimo aproximadamente umas 1000, de 600 a 1000. Tudo isso nós já enfrentamos. E o que nós fomos em outras encarnações é fácil de deduzir. Nós fomos bem piores do que nós somos hoje, porque nós estamos num processo de aprendizado. Mas olhamos para esses 100 mil anos e começamos a refletir. Por que uma colheita tão escassa de resultados por um período tão largo? Isso faz parte da nossa precariedade nesses equipamentos de separar o bem do mal, que é o conhecimento moral, e também a parte intelectiva. E é por isso que nós temos um aprendizado tão lento. É porque nós somos inconstantes. Ora decidimos fazer uma coisa, logo em seguida mudamos. E por que isso? Jesus tem uma explicação para nós. E é exatamente nessa explicação que nós vamos construir o desenvolvimento moral da nossa palestra na manhã de hoje. Jesus, ele vai dizer assim, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 23, quando ele se defrontava com as multidões no Sermão da Montanha, e ele disse assim: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Um enunciado tão simples, com um conteúdo muito, muito, muito profundo. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos buscar atualizar estas palavras de Jesus, cujo significado foi mudando com o passar do tempo para algumas palavras. O que é tesouro? Tesouro é tudo aquilo que nós damos um valor muito, muito grande. É tudo quanto nós consideramos muito importante para nós. É o nosso tesouro. Hoje em dia, se ele estivesse aqui, ele diria: onde estiver aquilo que você dá valor, é ali que você vai colocar o vosso coração. O vosso coração é o representante das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Portanto,
tudo quanto nós considerarmos valioso, é sobre isso que nós vamos nos aplicar. É sobre isso que nós vamos colocar todo o nosso esforço, vamos colocar toda a nossa vontade para continuar com esse tesouro. No livro O Sermão da Montanha, do filósofo brasileiro Huberto Roden, foi um filósofo muito corajoso, muito corajoso. Na década de 70, ele fazia palestras, inclusive na televisão, tinha um programa na televisão, programa feminino que tinha à tarde, Xênia e Você, e ele defendia Deus, Jesus e os ensinamentos dele. E nós vemos hoje em dia os filósofos, todos eles se esquivando de analisar as questões morais do ponto de vista religioso. Então temos hoje em dia pelo menos 3 grandes filósofos brasileiros e que se esquivam de abordar essa questão moral religiosa. Mas ele, interpretando essas palavras de Jesus, ele colocou de uma forma mais clara para todos nós. E ele vai dizer assim no seu livro: ninguém abandona, ninguém abre mão de algo que ele considera valioso, sem que ele encontre algo ainda mais valioso. Então, eu não troco, eu fico com esse meu tesouro, como disse Jesus, e eu não vou abrir mão dele, a não ser que eu encontre algo mais valioso do que aquilo que eu tenho. E ele segue, vai dizer assim: é da psicologia humana que cada um mantenha consigo aquilo que ele julga mais valioso. Então nós não abrimos mão. Daí Jesus, essa interpretação, essa colocação adicional que ele veio colocar. Nós não abrimos mão de algo que nós rotulamos como valioso, a não ser que encontremos algo mais valioso ainda. Essa é a questão, e isso faz parte da nossa psicologia. É assim que nós estamos nesse processo de transformação. E nós ficamos com esses tesouros que nós consideramos valiosos e nós não abrimos mão. Por isso que eu considero emocionante do ponto de vista assim, carinhoso, a presença de vocês nas palestras. Porque eu vejo, vocês são o símbolo daqueles que buscam encontrar algo valioso para fazer a substituição desses valores antigos que nós possuímos, substituindo por algo mais valioso ainda. Percebam esse esforço que vocês estão realizando. Deem a vocês próprios esse crédito. Vocês não vêm aqui por outra razão, a não ser exatamente buscar encontrar algo valioso para substituir aqueles hábitos que estão presos dentro de nós e que ali permanecem em função dessas mil e poucas encarnações. Nós nomeamos coisas importantes nesse período e que ainda estão presas dentro de nós e que se manifestam pelos nossos hábitos, os nossos hábitos nocivos. E nós aqui estamos num esforço
num esforço grandioso para encontrar nas palavras de Jesus e dos bons espíritos, encontrar aí a motivação para fazer a substituição, para fazer a transformação moral. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações, para domar os seus velhos hábitos. É isso. De uma forma muito clara, é isso que vocês estão fazendo aqui. Eu não sei como que vocês percebem isso, mas eu vejo isso de uma forma tão emocionante. Pessoas que poderiam estar em casa, fazendo outra coisa, ou dormindo, ou se divertindo, ou não fazendo nada, e que se abalam a vir até aqui para buscar conhecimento para ajudá-los na transformação moral. De longe, nessas 1000 e poucas encarnações, sem dúvida nenhuma, esta é, de longe, a mais significativa. Mesmo que não consigamos avançar com passos largos, nós aqui estamos num processo muito interessante. Nós paramos de andar no sentido oposto às leis de Deus. Nós já paramos, já mudamos a nossa trajetória e agora só nos resta caminhar na direção apropriada. É de longe a mais significativa entre todas essas milhares de encarnações que nós já temos. Cansados de sofrer, cansados de ver faltas de resultado, nós decidimos com o coração buscar novos valores. É claro que ainda temos um pouco de dificuldade. São velhos hábitos, hábitos cristalizados dentro de nós. E por isso são difíceis de serem transformados. Não é mudado. Mudar é fácil, é de fora para dentro. Mas de dentro para fora é mais difícil. Porque quando transformamos, nunca mais teremos problema. Porque nós nos transformamos. Mas, pedagogicamente falando, o nosso discurso deve ser mais prático, para que busquemos balizas para nos mostrar claramente onde nós nos situamos e como é que nós podemos fazer essa transformação. Então, a nossa manutenção, às vezes, nos velhos hábitos, se deve exatamente a 2 fatores. Primeiro, os valores que nós decidimos não abrir mão, e, às vezes, também um outro fator importante é a falta de disciplina. A disciplina é uma palavra que tem vários significados muito diferentes. E muitas casas espíritas, baseados no que o Emmanuel falou para o Chico, quando eles começaram a atividade juntos, o Emmanuel falou para ele: 3 condições são básicas para eu permanecer te amparando. O primeiro é disciplina, o segundo é disciplina e o terceiro é disciplina. Só que a palavra disciplina, ela tem duas abrangências, 2 abordagens diferentes.
ela tem a abordagem de fora para dentro, que se chama obediência. Isso é obediência. Não é isso que o Chico falou, não é isso que o Emmanuel falou para o Chico. Não é para ele ser obediente, porque ele tem que se desenvolver. Ele não pode pura e simplesmente ficar perguntando para o Emmanuel tudo. E agora, o que eu faço? Faço A ou B? E ele vai dizer, faça A. No fim, ele não cresce, porque ele só ficou fazendo exatamente o que o Emmanuel mandou. Então, logo, quando ele falou disciplina, disciplina e disciplina, era outra interpretação que tem a palavra disciplina. A palavra disciplina, ela é derivada de uma outra palavra, chamada discípulo. É daí que vem disciplina. É para nós aprendermos. Então, a conotação do Emmanuel colocada é exatamente isso. Não é a de fora para dentro. Não é nós sermos disciplinados seguindo as regras. Ela é importante, mas ela não é fundamental. Vocês sabem qual, entre todos os exércitos, o mais disciplinado entre todos era o exército, a tropa de elite das SS da era da Alemanha nazista. Eles eram condicionados à disciplina. Essa disciplina de fora para dentro. Então, quando tinha o inscrito, ele começava a fazer os seus aprendizados e ele recebia uma tarefa. A tarefa, ele recebia um animalzinho, ele recebia um cachorrinho, um filhote de cachorro. Um cachorro pastor alemão. E ele deveria treinar esse cachorro para fazer algumas das tarefas pelas quais ambos seriam avaliados no exame final. Entre todas, quer dizer, tiro, ele tinha que ter uma boa pontaria, ele tinha que ter uma série de quesitos. Mas entre todos esses, ele tinha também que mostrar a capacidade que ele tinha de disciplinar aquele animal. E o animal tinha que, ele morava em alojamento, o soldado da SS, e o animal morava junto com ele. E ali eles ficavam até o dia do exame. Aí no dia do exame, ia lá o cachorro, fazia tudo o que precisava, e aí então, se ele fosse aprovado, o cadete, né, da SS, ele era levado para um outro local, e ele deveria então pegar de uma arma e matar o cachorro. A isso eles chamam disciplina. A disciplina de fora para dentro. As pessoas que preferem a disciplina de fora para dentro, nas palavras da Joana, são as pessoas que menos são disciplinadas. Porque ele só aceita a disciplina se for conforme as regras dele. As regras dos outros, ele não aceita. Então ele se revolta, ele não cumpre as regras, porque ele considera que as suas próprias regras, baseado em valores, não importa quais, ele consideram as únicas regras que devem ser seguidas com disciplina. Por isso se revoltam, por isso que não cumprem a disciplina, porque estão exclusivamente focados em disciplina de fora para dentro. A disciplina de dentro para fora é aquela com a qual nós vamos começar a trabalhar a nossa vontade. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más inclinações. E isso somente com disciplina de dentro para fora. É a disciplina que vai trabalhar junto com a nossa vontade. E todas as vezes que aparecer uma má inclinação, e elas vão aparecer, porque elas foram desenvolvidas nessas 1000 encarnações.
elas estão muito vivas dentro de nós, lá no nosso inconsciente. E elas surgem, e nós vamos identificá-las, e vamos utilizar a disciplina de dentro para fora, para começar o processo de transformação. Esse é o ponto-chave da nossa manhã de hoje. Essa é a questão. E também dos nossos valores. Chega de teoria. Vamos mostrar alguns fatos. Deixa eu só ver o horário. Nós aprendemos tantas coisas lendo o Evangelho de Jesus. Quantas pessoas ele beneficiou? Os evangélicos se debruçam em estudar detalhadamente as Escrituras e eles afirmam que Jesus praticou um total de 52 milagres. Entendam que isso é uma nomenclatura evangélica, não é a nomenclatura espírita. O espiritismo não atribui os fatos que Jesus fez a nenhum milagre. São atos, são ocorrências paranormais. Vamos usar um nome que não é apropriado, mas só para ficar no símbolo. Foram ocorrências mediúnicas. O correto é anímica, mas não vamos entrar mais em mais detalhes, vamos ficar nisso. Desses 52 fatos extraordinários, 36 se referem a curas. 36 curas. E aí nós temos Bartimeu, o cego de Jericó, que gritou quando Jesus passou por Jericó. Ele gritava: Jesus, filho de Davi. É um símbolo dizendo que ele reconhecia que Jesus era o Messias. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí Jesus para e fala: venha. E aí as pessoas correm até onde está o Bartimeu, porque ele não enxergava, e falaram assim: vá que ele está te chamando. E ele se levanta, ele tira da capa, atira a capa em qualquer lugar e segue na direção de Jesus. A capa era a autorização que os pedintes tinham e obtinham junto do Império Romano para eles poderem esmolarem. Quando a população falou: vá que ele está te chamando, ele já tinha a convicção de que ele seria curado. Ele tira a capa, pois a partir dali ele não seria mais um esmoler, e vai em direção de Jesus. E Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele fala: que eu volte a enxergar. É sinal que ele já havia enxergado uma época e ele queria voltar a enxergar. E Jesus devolve então a visão para ele. Muitos, a mulher hemorroíça, que tinha um fluxo sanguíneo ginecológico há 12 anos, sofreu grandes preconceitos, porque o fluxo mensal sanguíneo da mulher era considerado uma condição de impureza. Como ela estava há 12 anos com aquele fluxo, você imagina o que essa mulher havia enfrentado, sendo considerada impura todo esse tempo. Mas eu sempre me perguntei: o que será? O que terá sido dessas pessoas? O que será que esse fato deles terem sido curados por Jesus, qual foi o impacto que isso teve na vida deles? Falei: se eu tivesse uma mediunidade assim, eu ia pedir para a espiritualidade pegar alguns casos e trazer. O que será que aconteceu com a mulher hemorroísta? O que será que aconteceu com Bartimeu? O que será que aconteceu com aquele, com aquele, com aquele? Mas a Joana trouxe a resposta.
está no livro Libertação do Sofrimento. É o capítulo que fala assim: curas reais e curas aparentes. Nenhuma das pessoas que Jesus curou seguiram os ensinamentos de Jesus. Nenhum. Exceto 4. Ela fala de 3. Ela omitiu um 4º caso de propósito. Ela vai dizer que Maria de Magdala se modificou completamente, se transformou. A mulher adúltera, do episódio de Atire a primeira pedra. Zaqueu, o cobrador de impostos. Ela só cita esses 3, mas tem um 4º, que foi Joana de Cusa, que é a Joana de Ângeles na atualidade. E aí nós vamos buscar esclarecimento. Eu fiquei encantado com a demonstração de fé que o Bartimeu colocou. Ele removeu a capa, era o ganha-pão dele. Ele estava abrindo mão de algo valioso, porque ele iria receber algo mais valioso ainda. Mas isso não foi o suficiente para ele seguir Jesus. Porque seguir Jesus não era tão valioso assim como recuperar a visão. Mas tem um caso mais emblemático. O nome dele é Natanael ben Elias. Natanael, filho de Elias. Ele morava em Cafarnaum e era o paralítico de Cafarnaum. E ele não podia habitar na aldeia com as pessoas, porque quem tivesse uma doença dessa, que fosse cego, que fosse paralítico, leproso, era afastado da convivência da sociedade, porque eles eram impuros. E eles foram afastados. Bartimeu vivia fora da cidade de Jericó. E o Natanael ben Elias também vivia fora. Aí um dia uns amigos vieram visitá-lo e falaram sobre um Messias, o profeta Nazareno. E o Natanael ben Elias estava refletindo na sua doença. Ele tivera saúde até por volta dos 16, 17 anos, 18 anos, que já era considerado adulto lá em Israel. E aí ele teve febres, e das febres ele ficou paralítico. Provavelmente, alguns médicos dizem que ele teve poliomielite. E o impacto do que ele estava vivendo estava produzindo nele uma transformação. E ele pensava, se eu tivesse de volta a minha saúde, eu não a desperdiçaria mais fazendo o que eu fazia antes. Com os meus atos desonestos, com os atos de frequentar as más situações, dos vícios. Ele estava pensando nisso quando os amigos vieram e falaram que tinha um profeta ali em Cafarnaum que estava curando as pessoas. Ele foi tomado de um ímpeto tão grande que pediu para os amigos que o levassem até a presença dele, desse profeta. E os amigos pegaram ele numa espécie de uma maca, cada um numa ponta, e levaram ele até a casa de Simão Barjonas, Simão Pedro. Chegando lá, não conseguiram entrar, porque a multidão simplesmente estava impedindo a entrada de qualquer outra pessoa. E aí os amigos olharam para ele e falaram, sinto muito, Natanael, mas não vai ser dessa vez. Ele falou assim, não, de jeito nenhum. A maioria das casas em Cafarnaum, elas eram num único piso, mas elas tinham em cima uma clarabóia. Essa clarabóia servia para os dias de muito calor, as pessoas retiravam a clarabóia para que o vento do final da tarde passasse e removesse o calor de dentro das casas. Então Natanael falou para os amigos, me subam pelas escadas laterais que vai até essa clarabóia. Mas era uma escadinha muito pequena.
E eles tiveram que carregar o Natanael ben Elias até o alto, removeram a clarabóia, amarraram-no em cordas e foram descendo Natanael diante de Jesus. E aí Jesus perguntou para ele: Natanael ben Elias, o que queres que eu te faça? E o Natanael ficou impactado, porque como é que ele sabe meu nome? E aí ele falou: que eu volte a andar. E Jesus disse: levanta, pega da tua cama, vá, e não tornes a errar. O Natanael saiu dali gritando de alegria, assim como o Bartimeu, uma alegria sem tamanho. E aí ele vai, abraça os amigos e segue. No final daquela tarde, Jesus estava quieto na casa de Pedro. E aí os discípulos observaram que ele chorava. Mas por que o senhor está chorando? O senhor está contente de ver que todas as pessoas agora sabem que você é o Messias? Ele falou: não, porque eu não vim aqui para curar corpos, eu vim aqui para curar almas. Natanael ben Elias, agora, nesse momento, ele está no prostíbulo, porque ele simplesmente quer recuperar o tempo perdido. Esses são os valores dele. Ele estava pensando em mudar, mas não teve a disciplina de dentro para fora para trabalhar as vontades e se transformar numa pessoa melhor. A mulher adúltera, por outro lado, esse é o lado, são os limites, a pior situação. Vamos ver o outro lado de quem utiliza-se da disciplina interna para mudar seus valores. Nós conhecemos o episódio da mulher adúltera. Ela foi flagrada em adultério. E a lei de Moisés dizia que ela tinha que ser apedrejada até a morte. Só que ela devia ser apedrejada junto com o seu sedutor. E aí, mas tudo isso foi uma armação dos fariseus para colocar Jesus diante de uma situação difícil. Se ele falasse que não podia condená-la à morte, ele estava contrariando as leis de Moisés. Por outro lado, se ele tivesse considerando-a ou julgando-a para ser apedrejada, ele estaria contrariando a lei romana, porque a lei romana não permitia aos povos ocupados fazerem a condenação à pena de morte. Somente os romanos. Qualquer da decisão que Jesus tomasse, os fariseus já estavam comemorando, nós iríamos pegá-lo. E aí foi que ele pergunta: aquele que dentre vós estiver sem erro, então seja o primeiro a tirar uma pedra. E Jesus encarou o marido ultrajado que ali estava, porque ele havia concordado com os fariseus, ele havia combinado com o sedutor, tanto é que o sedutor não foi preso. E Jesus pergunta antes de condenar, antes de falar que atire a primeira pedra, falou: ué, não foram os dois os que se equivocaram? Cadê o sedutor? E Jesus olha para o marido e mentalmente ele conversa com o marido e diz assim: por que você fez isso com ela? Você sabe que ela era uma pessoa carente de afeto. E você a abandonou. Você a trocou pelas mulheres de vida fácil. E agora você vem aqui se apresentar como se estivesse ultrajado? Você que montou tudo isso. E aí ninguém atira a pedra, todo mundo vai embora. E Jesus diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não voltes a errar. À noite ela foi procurar Jesus. Ela foi buscar Jesus
em Betânia, era uma cidade que fica a 4 quilômetros de Jerusalém. Jesus estava na casa de Simão, Marta e Maria. E aí, essa mulher, que infelizmente o Evangelho não anota o nome dela, ela é só conhecida como mulher adúltera, bate a porta da casa de Simão, Marta e Maria e pede uma conversa com Jesus. E ela se explica. E Jesus fala: você não tem que se explicar. Você tem que ver o seu equívoco. Não importam as justificativas. Aí ela pergunta: mas o que eu vou fazer? Eu não posso mais voltar para minha casa. Eu não sei o que fazer. Ele falou assim: pense em tudo o que te aconteceu. E não importa o que você faça, eu estarei sempre ao seu lado. E ela saiu dali e foi embora em direção à cidade de Tiro e Sidom, que fica onde hoje é o Líbano. E ela chegou, inspirada por Jesus, nesse diálogo franco que eles tiveram, ela montou uma casa onde ela atendia as pessoas que passavam por grandes aflições. E ela dava de comer, cuidava das feridas e falava de Jesus. Sempre falava de Jesus. E sempre chegavam as pessoas portadores das mais cruéis enfermidades e abandonados. Um dia bateram a porta da sua casa, trazendo um homem coberto de chagas. E por isso ele foi considerado como leproso. Não era, ele foi considerado leproso, então ninguém queria ficar com ele. E ela o recebeu, colocou na sua casa, deu-lhe uma cama, o alimentou por vários dias. Mas a febre foi dominando, e ele já estava no fim da vida. Mas o que chamou a atenção dessa pessoa, desse transeunte que estava lá internado, era o fato de que ela sempre falava de Jesus. Aí um dia, seria o último dia dele encarnado. Ela se aproximou dele e tal, e ele perguntou: esse Jesus que você está falando é aquele profeta nazareno que foi crucificado? Falaram: sim, é ele. Eu também o conheci. O homem falou para ela. É mesmo? Quando? Foi em Jerusalém. Quando fizemos uma armadilha para tentar pegar Jesus, e responsabilizamos a minha esposa pelo adultério que ela estava fazendo. E infeliz de mim que não fui capaz de seguir os ensinamentos de Jesus. E estou vagando por todos esses terrenos, por todas essas terras, buscando encontrar a minha esposa para lhe pedir perdão. A mulher se emocionou, olhou para ele e disse: não se preocupe, todos nós já o encontramos. Jesus está no nosso coração. Aproveite agora e descanse. Em nenhum momento ela falou: sou eu, está vendo? Não falou nada disso. Omitiu para que ele não ficasse humilhado, porque no final da sua vida estava dependente dela. Ela não entendeu assim. Ela aplicou nesse período toda a sua disciplina para mudar os velhos hábitos. Esses são os dois limites que o Evangelho nos traz. Um, que não soube mudar os seus valores, preferiu a vida e todas as sensações, todos os prazeres que a vida traz. E de outro lado tem a mulher adúltera, que já se modificou, ainda mesmo naquela encarnação. É tudo uma questão de disciplina e de valores. Que esses exemplos iluminem as nossas almas, permitindo-nos refletir e nos abastecer de coragem para que possamos iniciar esse processo de andar agora em direção das leis de Deus e de Jesus. Já paramos de andar do lado oposto, agora estamos indo numa outra direção. Vamos precisar de muita força de vontade
e de muita disciplina para modelar essa nossa vontade. Agradecidos a Deus, que nos ensejou a vida, que nos criou, que nos transformou em seres imortais e que ora buscamos nos aperfeiçoar, porque se um dia fomos criados simples e ignorantes, está previsto, é o único determinismo que existe na nossa vida, é que um dia nós desenvolveremos as virtudes celestiais e teremos o conhecimento universal. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Pai nosso. Muito obrigado, Pai de todos nós, pela vida. Nos compete desenvolver novos valores. Mas essa é a nossa tarefa. Mas o Senhor nos ampara a todo momento. Envolva-nos, Mestre Jesus, no vosso amor. O Senhor que desde o início da nossa trajetória, há 15 milhões de séculos, está ao nosso lado, nos amparando, nos assistindo, nos guiando por essas veredas difíceis. Muito obrigado. E aos bons espíritos que em nome de Jesus estão ao nosso lado, incansáveis, buscando nos inspirar para que possamos fazer a nossa transformação moral e também dominar as nossas más inclinações. Muito obrigado. Que assim seja.